também não. Elisete. Elisete, bom dia. Tânia. Tânia. Seu Augusto. Augusto. Bom dia. André, Renault, Samuel, Eterson. André, Samuel, Eterson. Bom dia. Tio Jorge. Jorge. Mãe. Ele. Tio Jorge, aniversário hoje. É isso mesmo, né? Jorge. O Jorge e a Bia da Fátima. Dalma Oliveira. Não, Dalma Olívia. Bianca também? É. Dalma Olívia. Dalma Olívia, bem-vinda. Deus abençoe. A Dalma Olívia disse: agradeço a oração dos irmãos em favor de meus irmãos e do meu pastor que venceram o Covid. Glória a Deus. Deus seja louvado. Seu Oswaldo. Seu Oswaldo. Tamo aí, Oswaldo. Tamo junto. também
Dona Kátia, Kátia, seu Simeão, seu Simeão, bom dia, seu Simeão, e Dona Maria Helena, Maria Angélica, amém, paz do Senhor. Maria Angélica, amém, paz no Senhor. Glória a Deus nas alturas, ao Deus Todo-Poderoso. Caroline, Caroline, e aí, Caroline, Deus te abençoe, filho. Juliana Siqueira, Juliana Siqueira, a Dona Ilma. Dona Ilma, seu Getúlio, A Dalma diz o seguinte, Dalma Olívia: estou sempre assistindo os cultos e oro pela vida de cada irmão distante ou perto espalhado pela terra. amém. Glória a Deus, porque temos um Deus zeloso que cuida de nós. Amém. É Ele que cuida. É isso aí, Dalma. Glória a Ele por isso. Ele salva, cuida e nos leva até o céu. Miriam Ferreira, Miriam Ferreira, eu que te carrego desde o ventre materno, durante a tua vida, até as tuas camas. Eu que te conduzo, eu que te levo. Não temas, ó vermezinho de Jacó. Vermezinho quer dizer pejorativo, quer dizer pequeno, ovo pequeno.
Meus irmãos, nós vamos dar início à nossa escola dominical desta manhã. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos agradecido por esta manhã maravilhosa. Te agradecemos, ó Deus, pela saúde. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu cuidado para conosco. Tens, ó Deus, nos orientado espiritualmente e nos dado o alimento espiritual, material. E assim, ó Deus, nós estamos contentes e podemos te agradecer em Cristo Jesus por tantas bênçãos. E a todos aqueles, ó Deus, que estão com problemas da Covid, com doenças, preocupações, cidades inteiras aí, ó Deus, debaixo dos teus cuidados, nós clamamos a Ti, ó Deus, que Tu venha a suavizar, a retirar, ó Deus, esse vírus, para que assim, ó Deus, a Tua igreja volte, Senhor Deus, plenamente a Te cultuar e Te servir, como tem feito até aqui. Orienta, abençoa esse momento, seja um momento de salvação, um momento de edificação, de exortação, para todos aqueles, ó Deus, que Te servem, e aqueles que ainda não conhecem a Jesus, seja um momento de oportunidade. Perdoe o nosso pecado e a nossa falha diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo, Teu amado Filho. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos ler esta manhã, que servirá de base para o nosso estudo, está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, do versículo 42 ao 47, e que diz assim a palavra do nosso Deus. É como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Meus irmãos, quando o Espírito Santo entrou na igreja, quando o Espírito Santo entra na vida de uma pessoa, o Espírito Santo toma o comando para conduzir, para provocar mudanças, tá? Que de uma forma inconfundível. Nós estávamos no mundo, o Espírito Santo entrou na nossa vida, o que ele faz agora? Ele vai fazer com que nós venhamos a ter interesse pelas coisas de Deus. Quando você lê esse texto, você vai entender isso muito bem. Interesse pela igreja, interesse pela comunhão dos irmãos, interesse pelas escrituras, na sã doutrina dos apóstolos, interesse nas orações, interesse em compartilharmos, interesse em nos envolvermos. Muda toda a perspectiva que tínhamos do mundão, agora entra para o Senhor Jesus Cristo e a sua igreja, e o reino de Deus. Meus irmãos, nós temos que observar durante esse texto, na pregação desse texto agora, que nós temos que ver se nós realmente estamos debaixo dos cuidados do Espírito Santo. Porque muitas pessoas às vezes têm dúvida até da própria salvação. Tem pessoas que têm dúvidas a respeito da salvação e de tudo aquilo que acham que, não, ninguém pode ter certeza que está salvo. Sim, podemos ter certeza da nossa salvação? Não, nós temos certeza da salvação. Pode ficar tranquilo com relação a isso, porque isso se manifesta na vida do crente. Nós nos conduzimos de uma forma e agora nós nos conduzimos de outra. E essa diferença de conduzir, de gostar das coisas de Deus, é que faz a diferença entre um salvo e não salvo. Tá? Movido pelo Espírito, lógico, né?
Porque também existe o hipócrita que acha que só pelo fato de ir e vir à igreja, ele está servindo a Deus. Mas no texto temos aqui características essenciais daqueles que realmente têm o Espírito Santo no coração. E nós vamos começar então, meus irmãos, a observar logo aqui no versículo 42, que uma característica de quem tem o Espírito Santo no coração é a perseverança. O texto começa a dizer, perseveravam na doutrina. Eles eram perseverantes na doutrina dos apóstolos, perseverantes na comunhão, perseverantes nas orações. A perseverança, meus irmãos, é uma característica essencial na vida do crente. Porque existem muitas coisas e tem muitas pessoas que têm se afastado, que têm desanimado no decurso da caminhada espiritual. Tem pessoas que qualquer obstáculo começam já a olhar para a igreja, a ver defeito. Mas o texto diz que quem tem o Espírito Santo, ele é perseverante, ele não se desvia. Ele não fica olhando para os lados e fazendo coisas que não são de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura nos ensina. É interessante porque eles são perseverantes na doutrina. Uma característica de um crente que tem o Espírito Santo é que ele gosta de ler a Bíblia. Né? Para poder ser perseverante nos ensinos das Sagradas Escrituras, é essencial que conheça ela. Como é que você pode querer ser perseverante na doutrina, na palavra de Deus, se você não lê, se você não se dedica? Temos que nos dedicar e sermos perseverantes, não é ler agora, ler amanhã, depois, de novo, né? Ler a Bíblia de vez em quando, não é por o caminho, esse não é o caminho. O caminho verdadeiro que quem tem o Espírito Santo, conforme o texto nos traz aqui, ele é perseverante na doutrina. Ele é perseverante na doutrina quando ele estuda a Bíblia em casa, perseverante na doutrina quando ele vai lá na igreja, na escola dominical, no culto. Tá? Ele tem desejo, ele gosta de ouvir a palavra. Ele sente a necessidade de ser edificado. Né? Mas não é só perseverante na doutrina, ele também é perseverante na comunhão. Crente mesmo, ele é perseverante na sua ida à igreja. Ele gosta de estar com os irmãos. Essa pandemia, meus irmãos, tem esfriado algumas pessoas. E que nós temos que tomar muito cuidado sobre isso. Por quê? Porque as pessoas criaram um certo comodismo e agora, né, com a igreja voltando devagar, está indo, e as pessoas estão, se deixar, ela nem volta mais. Né? E isso é uma questão muito séria na vida do crente. Porque nesse texto diz que o Espírito Santo nos impulsiona, ele nos dá vontade de estarmos juntos. Evidentemente que nesse período que estamos, não quer dizer que uma pessoa que tem o Espírito Santo não sinta essa vontade. Ela continua sentindo essa vontade. Só que nós temos que obedecer regras estabelecidas. Até aí está tudo debaixo do que a palavra de Deus ensina. Agora, e perseverante nas orações. Você tem orado? Ou só ora quando a coisa aperta? Será que nós temos orado, temos buscado o Senhor Deus? Ou só buscamos o Senhor Deus quando a coisa fica ruim? Não, vida de cristão é estar perseverante na oração. Firme, sempre. Se está bom, ele está agradecendo. Se está ruim, ele está pedindo. Ele tem uma vida em comum com Deus. Ele tem uma vida em comum com as coisas de Deus, com o povo de Deus, com aquela situação que envolve tudo que envolve Deus. Perseverança é uma característica daqueles que têm o Espírito Santo. Se você que está me ouvindo agora, que não está nem aí, está achando que pode fazer as coisas light, cuidado, muito cuidado, porque faça uma avaliação, faça uma introspecção e avalie-se. Examinai-vos a vós mesmos, Paulo vai falar aos Coríntios. E há também, meus irmãos, no versículo 43, uma outra característica muito importante, que havia temor, reverência e tremor. Havia temor de conhecer o Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma questão muito séria que nós estamos vendo na humanidade de hoje, e que o inimigo está conseguindo fazer, atingir, ofuscar, não permitir que as pessoas conheçam Deus de verdade. Quem é o Senhor Deus dentro do limite do nosso conhecimento, dentro do nosso entendimento limitado,
Mas as Sagradas Escrituras, meus irmãos, por isso que ele vai dizer que eram perseverantes na doutrina, porque na palavra de Deus existe a doutrina a respeito do nosso Deus. A doutrina da sua onisciência, onipotência, né? A sua onipresença, a eternidade de Deus, a grandiosidade de Deus, o grande poder de Deus. Isso é imensurável, está além da nossa capacidade de entender isso tudo. Mas as pessoas estão hoje lidando com Deus, achando que Deus é uma pessoa qualquer como ele. E com isso perderam a reverência, né? Perderam aquele temor. E é interessante que no Antigo Testamento, quando se fala de temor, normalmente ele vem não só acompanhado da reverência, mas também do tremor. Moisés mesmo diz a Bíblia que ficou tremendo quando o Senhor Deus falou com ele. E Moisés era chegado ao Senhor, muito chegado. O povo de Israel correu lá do Monte Sinai lá e falou para Moisés, fala tu, porque se ele falar conosco, nós vamos morrer. Reverência na grandiosidade do Deus que ele é, na sua santidade grandiosa. Quando Isaías entra no templo, ele cai, ele vê meu pai, agora quem Senhor, ai de mim. A reverência, meus irmãos, que traz ao nosso coração a grandiosidade do nosso Deus, e ele, meus irmãos, por si só, por sua essência, por sua natureza, tá? Está embutido nele a reverência, está embutido nele, e o Espírito Santo que está em nós, que é ele mesmo, vai nos levar então a ter uma atitude de relação, de respeito, de reverência, de obediência, de submissão à grandiosidade do nosso Deus, né? Reconhece que Deus age por intermédio de seus servos, né? É interessante isso, porque as pessoas que estão lidando com orações bíblicas, coisas envolvidas nas coisas de Deus, uma pessoa que tem o Espírito Santo, ela reconhece quando Deus começa a usar uma pessoa. E é muito bom saber disso, tá, meus irmãos? É quando Deus levanta um irmão querido seu. Às vezes a gente fica pensando que Deus só vai usar os pastores, os presbíteros. Não! Cuidado! Deus usa pessoas da nossa casa, do nosso lar, esposa, marido. Deus usa quem Ele quer para nos chamar a atenção, para revelar o seu cuidado, para revelar o seu amor por nós. Ele pode usar pessoas que vão puxar nossa orelha, vão alertar, vão avisar, cuidado pelo caminho que você está indo. E é muito bom ter essa consciência. Sabe por quê que é bom? Porque a pessoa está certa. Quando uma pessoa vem de Deus, é uma pessoa de Deus, que nós reconhecemos realmente que é uma pessoa crente, e ela falar alguma coisa de algum erro que nós temos com certeza sabemos que estão errando, tá? Não vem com essa conversa de que crente não sabe onde está errando, não, que ele sabe, tá? Ele agora é uma nova criatura, qualquer pecado, qualquer coisa que entra na vida dele é estranho, e ele sente. É Deus e ele. Ao Senhor Deus levanta lá uma pessoa. Nós reconhecemos, nós temos realmente reverência ao nosso Deus, porque Ele pode levantar pessoas para usar, né, para nos ajudar nessa caminhada. E reconhecer que só Deus pode transformar pessoas. Se você tem o Espírito Santo no seu coração, você que é uma pessoa salva, a primeira convicção que vem ao nosso coração é que quando nós avaliamos quem nós éramos, e agora, por graça e misericórdia de Deus, fomos transformados, mudamos, ou então não houve mudança na sua vida e você pode achar que está indo para o céu, você está indo para o inferno. Se não houver mudança, não existe a possibilidade, não existe a possibilidade de alguém que o Espírito Santo entra na vida dele e ele continue a mesma coisa. Isso é impossível. Não é por aí. E se você tem o Espírito Santo e tem uma relação de reverência com o Senhor Deus, tem uma relação de respeito, tá? E de tremor, porque se errar seriamente, insistir, Deus vai mudar a atitude conosco, não vai nos eliminar, não vai se afastar, não, vai repreender severamente. Agora, uma coisa é certa, tá? Quem tem o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo no coração do crente, tá? Ela se faz em notarmos que Deus tem o poder de transformar a pessoa. E só Ele tem. Se você está achando que a psicologia tem, que a ciência tem, esquece isso. Tá? Ninguém conhece a mente humana, só Cristo.
Só Jesus Cristo, porque ele a criou. A mente humana era inacessível. Eles conseguiam até um determinado ponto explicar comportamento, não sei o quê, e deu aí. Agora, mudar a mente do ser humano, mudar o coração do ser humano, só Jesus Cristo. Fora de Cristo é impossível uma pessoa ter condições de se transformar uma outra pessoa, uma nova criatura. Só Jesus faz isso. Por isso ele veio ao mundo. Se a psicologia e a ciência achassem que dava certo, Jesus não teria vindo. Porque isso são problemas insolúveis para o homem. O homem não tem acesso a isso. Porque só Deus, na sua infinita misericórdia, conhece, prescruta, muda, transforma, faz nascer uma nova criatura em cada coração. Por isso não é de estranhar quando Jesus diz a Nicodemos: vos é necessário nascer de novo. Não existe nada na ciência, nada no universo que pode fazer um ser humano nascer espiritualmente de novo. Nascer de novo porque ele está morto espiritualmente. Só é possível se tornar uma pessoa santa e crente no Senhor Jesus Cristo, salva, se nascer de novo, ter um novo começo, ter um novo crescimento, uma nova experiência, uma nova forma de viver, uma nova forma de se alimentar. Só dessa forma, só o Espírito Santo consegue nos fazer compreender e nos levar a temer, a reverenciar cada vez mais o nosso Deus. Por isso a importância, meus irmãos, de nós termos no nosso coração a sensibilidade de notar que o Espírito Santo está em nossas vidas. Se você é crente e você dizer para mim que você não tem certeza da salvação, é um problema grave. Porque a palavra de Deus deixa muito claro isso, que nós podemos ter. Quando João acaba de lá no capítulo 21 escrever sobre Jesus Cristo, ele diz: essas coisas foram escritas para que saibais que sois, né, verdadeiramente filhos de Deus, que vocês são salvos na realidade. Tá? E quando Paulo escreve em Romanos, lá no capítulo 8, versículo 16, ele diz o quê? Que o Espírito testifica com o vosso Espírito que verdadeiramente sois filhos de Deus. Como é que o Espírito Santo testifica que somos filhos de Deus? Na prática, na manifestação do Espírito Santo no coração. É desta forma que ele me convence que Deus é comigo, que cuida de mim. Portanto, pode descansar, porque se você está salvo, você sabe que está. Não tem dúvidas, não tem medo. Quando pensa no inferno, fica pensando com medo, que pode ir para lá. Ah não, se eu pecar, eu perco. Não tem isso. Jesus morreu pelos seus pecados do passado, do presente e do futuro, que você nem pecou ainda. Deus já está te vendo lá no céu. Nós estamos passando aqui pelo princípio. Isso nos exige reverência, temor diante do nosso Deus, que tem revelado através da sua graça, da sua misericórdia, que quando Ele começou essa obra em nós, Ele vai terminar essa obra, vai nos levar para a sua presença. Uma outra característica interessante que nós vamos encontrar aqui no versículos 44 e 45, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo produto entre todos à medida que algum tinha necessidade. Sabe o que é aqui, meus irmãos? Quando o Espírito Santo se manifesta no coração de uma pessoa, há uma mudança de valores. Tem pessoas, meus irmãos, que quando nós estávamos no mundo, nós éramos inseguros, nós tínhamos medo de ficar sem dinheiro. E tem muito crente assim ainda, tá? Que se ficar sem dinheiro, ele acha que o mundo acabou, que ninguém vai resolver. A impressão que ele tem é que os problemas dele é o dinheiro, mas não é. Tem pessoas que olham para o problema achando que os seus problemas eram o dinheiro. Jesus está no barco dormindo e veio uma tempestade. A tempestade começou a querer afundar o barco, mas Jesus estava no barco e os discípulos não perceberam que o mar não poderia, tragar o Senhor do céu e da terra, aquele que criou o mar e o vento. Não é isso? Jesus levanta, repreende o mar, olha para os discípulos e fica intrínseco uma coisa. Jesus olhou para eles, eles tinham um problema que não era a tempestade,
Assim como muita gente tem um problema achando que o dinheiro não é. O problema daqueles homens não era a tempestade, o problema daqueles homens era a pequena fé. O problema daqueles homens é que eles não creram quem era Jesus. O problema daqueles homens é que acham que a solução estava na mão deles. Não estava, estava além da mão deles. Então a primeira coisa que eles tinham que aprender com Jesus, é que Jesus olhou para eles, falou, isso aqui não é problema, o problema de vocês, eu resolvo fácil, cala-te, Maria, quieto, acabou. As pessoas têm olhado para os seus problemas achando que se eu ficar, ai de mim. Não, ai de mim se você não contar com Jesus. Isso sim, isso é problema, e problema grave. Se não houver mudança de valores, como houve aqui, as pessoas vendiam, perderam aquela ganância, aquela coisa. Ah, que é isso? Eles não eram obrigados a vender nada. Foi por isso que Ananias e Safira pecaram, porque eles não podiam, eles achavam que... Pedro falou, você não precisava ter vendido nada, é seu. E se vendeu, não precisa nem ter trazido dinheiro. Mas trouxeram, depois ficaram com, chega a armação, não funciona. Porque a mesma das coisas que nós temos que aprender com o Espírito Santo é que ele vai provocar em nós mudança de valores. Você não será mais apegado ao dinheiro. Não estou falando para você que o Espírito Santo vai mandar você jogar dinheiro fora. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo está mandando você vender a sua casa, seus bens, para estar dando para os outros. Porque aí você vai ter um problema. O outro vai ficar bem e você vai ficar mal. O problema não foi resolvido. Não é verdade? Porque esse não é o princípio bíblico. O princípio é não ter o coração nos bens materiais. Porque Jesus nos ensinou o quê? Aonde estiver o teu tesouro, o que acontece? O coração acompanha. Aonde tiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Portanto, cuidado onde bota os teus tesouros. Acumulei para vós tesouro no céu. Aí o teu coração vai para o céu. O teu coração vai para as coisas espirituais. É disso que Jesus está falando. Tá? E é muito importante saber sobre a mudança de valores. O ser humano tem mais valor que o material. Nós olhamos para as pessoas e achamos que os bens materiais são maiores do que o valor de uma pessoa. Não é. Despreendimento. Uma pessoa que o Espírito Santo entrou em sua vida, ele é despreendido. Ele não é miserável, é avarento. Não pode... Que é isso? Mas não é mão aberta, não. Tem pessoa que confunde uma pessoa que é econômica com um pão duro. Não é por aí não, hein? Tem pessoas que são realmente bons administradores financeiros da sua casa. Acabou. Mas o coração dele não pode estar nisso. O coração dele está em Deus. Tá? Se houver alguma variação, ele está firme com Jesus. Essa é a realidade bíblica, é onde nós colocamos o coração. Não vamos nós querer avaliar pessoas sem ter conhecimento? É muito perigoso isso aí. Despreendimento, liberalidade. A pessoa não pode confundir ser liberal financeiramente em ser desorganizado. Não pode confundir ser liberal financeiramente e sair por aí achando que pode dar dinheiro para todo mundo. Da onde tirou isso? Isso não existe na Bíblia. Paulo chegou a dizer que não venha você passar necessidade para aliviar o outro. Porque você, de fato, estará com um problema grave. Deus, quem tem o Espírito Santo, ele tem desprendimento. O coração dele não se vê. Se uma pessoa necessita de ajuda, ele ajuda. Se precisar fazer o máximo, ele vai correr, vai ajudar. Vai, porque não está preso, ele é liberal. Se precisar tirar um dinheiro para comprar um remédio, para fazer alguma coisa, em ajudar, ele faz. Porque ele tem isso, ele tem o Espírito Santo move ele a isso. Tá? A beneficência, ajudar pessoas em necessidade. Tá? E ajudar pessoas que têm necessidade mesmo, não é só materialmente. Tem pessoas que acham que as pessoas só precisam de uma cesta básica. Né? Calma lá, tem pessoas, meus irmãos, carentes de vida espiritual. Tem pessoas carentes de uma companhia. Tem pessoas carentes de alguém que os compreenda, que os ouve. Né? E é por isso que a comunidade gostava da igreja primitiva. Porque era uma igreja interessada não somente no bem-estar material, mas pelo bem-estar espiritual das pessoas. Daí você vai entender que quando Lucas começa a escrever esse texto, ele já começa a dizer que perseverava na doutrina dos apóstolos. Porque quem persevera na doutrina dos apóstolos, as consequências virão. Porque o Espírito Santo conduz através da Bíblia. E aí você vai ser realmente beneficente. Vai ajudar as pessoas.
você vai ajudar, pode ter certeza. Ainda temos aqui um outro ponto bastante interessante, que nós vamos observar que é uma característica que está sendo muito prejudicado na igreja. Do versículo 46, está aqui, ó. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiu o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quem tem o Espírito Santo, quando o Espírito Santo está no coração da pessoa, ele vai se manifestar de uma forma surpreendente com uma coisa que hoje está sob a mira do inimigo. E tem muita gente que não está conseguindo resistir. Tem muita gente que não tem demonstrado a intenção. Tem muita gente que não tá ligando. Tem muita gente querendo manipular essas situações. Prestem bem atenção sobre isso. Uma característica é a assiduidade, porque essa inclusive é uma característica de Jesus. Tem pessoas, meus irmãos, deixando de ir à igreja, deixando de assistir live, deixando de participar, deixando de estar envolvida. Como que essa pessoa pode achar que o Espírito Santo está se manifestando nesta vida? Hein? Se não tem provas, não tem evidências, não tem nada disso. A pessoa não participa da ceia, não vem no culto da igreja, não dá dízimo, não se envolve com nada, não sei o quê, e vira e diz que está tudo muito bem, que está indo para o céu, só se for para o céu da boca da traça. Porque a palavra de Deus é muito clara que surge evidência de quem realmente está envolvido com Cristo. A assiduidade. Jesus era assíduo. Jesus todo sábado ia na sinagoga. Pode ter certeza disso. E ele precisava de ir à igreja? Precisava de ir ao templo? Precisava. Ele era ser humano. Isso. Ele experimentou o seu crescimento humano dessa forma. Ele foi educado pela família desde pequeno. Aí na igreja, aí uma vez por ano a Jerusalém, para adoração. Sabe por quê? Porque ele tinha que ser educado nos princípios da lei. Sim. Agora ele vai ao templo? Vai para ensinar. Tá? Não vai para lá sentar e ficar ouvindo. Não. Jesus, ele sentou uma vez no templo para ouvir, contar a palavra para ele. Ele abre Isaías, capítulo 70 lá, e vai explicar o quê? Hoje se cumpriu essa sagrada palavra, hoje se cumpriu essa profecia. Pronto. Aí ficaram bravos lá, porque ele era o cumprimento profético do texto que ele leu. É interessante, mas Jesus estava sempre no templo. Sempre. E como aconteceu coisa no templo, hein? Olha, aquela mulher que foi apedrejada lá, que queria apedrejar, mas não conseguiram. Não, Jesus estava no templo, saiu das oliveiras lá, do Monte das Oliveiras, e desceu, foi pro templo. De madrugada. Aí o irmãozinho como é que está? Deus deu um carro, Deus deu salário, Deus está dando saúde, Deus está protegendo, está dando alimento, hein? Aí o que ele faz? Não vai na igreja, não quer saber de Deus, não quer saber de dar dízimo, não quer saber de se envolver, e o resultado disso é o quê? Deus vai dar tapinha nas costas? Não vai, não vai. Preste bem atenção no que eu estou falando para você, tá? O seu Deus simplesmente não está sendo honrado, não estamos reverenciando Ele, não estamos temendo a Ele como lhe é devido, como é necessário. Porque quando nós não reconhecemos isso, ficamos sozinhos para lutar. Não é que Deus se afastou, não. Meus braços não estão escolhidos, meus ouvidos não estão tapados, viu? Meus olhos não estão fechados, mas o que faz separação entre vós e o vosso Deus é o vosso pecado. Não podemos deixar de perceber isso. Característica de Jesus Cristo, a assiduidade. Jesus foi criado indo à sinagoga. Se você abrir Lucas 4,16, vai contar como foi a sinagoga, como lhe era de costume. Meu irmão, como é que você está tratando a sua igreja? Como é que você olha para a sua igreja hoje? Será que está tratando com assiduidade, com frequência, com amor? Está levado a ter comunhão, está levado a ter esses princípios no coração? Gosta da igreja? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ou é aquele que quando o domingo vai chegando, já começa a ficar, amanhã vai fazer um salão, não vou poder jogar uma bola, não vou poder ir na praia, não vou poder não sei o que, tem culto, é culto de manhã, culto de noite. Tem gente assim, que a igreja tem que ter menos culto. Isso mesmo, no inferno não tem nenhum.
Não tem. No inferno não tem culto nenhum. É exatamente assim que o diabo faz, para deixar bem folgado, mesmo para se afastar de Deus. Né? O inimigo número 1 do Senhor. Muito cuidado com a assiduidade. Gostavam de estar na casa de Deus. Você gosta da casa do Senhor? Está com saudade agora, depois da pandemia? Saudade dos irmãos, de ir lá, ouvir? Estamos com saudade. Eu, então, que prego, tenho mais saudade ainda, porque vocês me veem e eu não vejo vocês. Não é? Nós temos, sim, que desenvolver. Quem tem o Espírito Santo tem essa característica importante. Assiduidade. Gostam. Estavam constantemente na casa do Senhor. A alegria de estar com os irmãos. A simplicidade no coração. Meus irmãos, crente é uma pessoa simples. Simples. Eu gosto muito quando o Senhor Deus converte uma pessoa da sociedade, né, que quando chega na igreja, é outro ambiente, né? Já não pode mais. Não é que não pode, não. É que se ela for toda bem armadona, toda cheia de joias, vai chegar lá e vai encontrar um povo de Deus, povo simples. Jesus era um homem comum. Você sabia disso? Era um homem comum que andou sobre as águas. Era um homem comum que veio nos salvar. Era um homem comum que nasceu na manjedoura. Era um homem comum que andava com o pé com uma sandália, todo empoeirado, andando por Jerusalém. Se envolveu tanto no meio do povo que o dia que disse Deus, disseram que quiseram pegar a pedra para apedrejá-lo. Isso mesmo. Jesus era uma pessoa comum, viveu no meio de um povo comum. Assiduidade, prazer de estar com alegria no meio do seu povo, prazer de estar com alegria, né? Numa simplicidade no coração. A igreja é um lugar de pessoas simples, por mais dinheiro que tenha, por mais rico que seja. São pessoas que não colocam seu coração mais nisso. Deus tirou isso. Então todo mundo na igreja junto, firme, forte, com a glória, a graça e a misericórdia do Eterno. Isso mesmo. Somos simples mesmo. Não adianta querer levantar o narigão, não, porque lá não é lugar disso. Viu? Não adianta ficar achando que é o rei da cocada. Dentro da igreja tem uma régua que vai nivelar todo mundo. Não tem pastor que está acima de ninguém, presbítero está acima de ninguém, diabo está acima de ninguém, os membros não estão acima de ninguém, somos um do outro. O que lê pouco, o que tem pouca cultura, o analfabeto, o doutor, o especialista, o PhD, todo mundo no mesmo nível. Jesus deixou isso claro. Isso mesmo, coisa boa, né? Você está no meio de um povo onde esses predicados sociais, né? Essas conversas sociais, né? Essa exposição, acabou. É todo mundo igual. Você chega para conversar com um doutor lá, o Espírito Santo está olhando para ele, como olha lá para a pessoa que está lá, que mal sabe ler e escrever. E outra coisa, né? O Espírito Santo vai lá e usa ele. Eu já cansei de ouvir isso. Né? Eu tenho alguns dias de igreja que eu já vi de pessoas simples pregando e falando aquilo que Deus quer que fala e toma na mão dele e fala mesmo, acabou. Tá? E as pessoas ficam do lado olhando, falando assim, como é que vem? Jesus era um homem assim. Jesus ensinava com tanta simplicidade, era um homem tão comum que eles perguntaram um para o outro assim, os escribas, quem é este aí? Que nós conhecemos irmão deles, irmã deles. Da onde vem tudo isso? Jesus era tão simples que quando olhavam para ele ensinando, falavam assim, conhecemos ele, conhecemos os hábitos dele. Era um carpinteiro aí. Nem frequentou a escola de rabino. Hein? Como é que, quando fala, de onde vem isso tudo? Vem do Espírito, vem de Deus. Isso mesmo. Porque é assim que é. Que quem tem o Espírito Santo se manifesta dessa forma. Viu? Se manifesta dessa forma. E por fim, meus irmãos, no versículo 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentávamos o seu dia a dia de salvos. Aqui nós temos, meus irmãos, o Espírito Santo se manifestando de várias formas, como nós vimos nesse texto, e por fim, o Espírito Santo vai aprovar esse homem, vai aprovar essa igreja. Né? Aqui nós estamos louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Igreja aprovada. Deus aprovou esse tipo de atitude. É uma igreja que louva a Deus. Você sabe o que é louvar a Deus? O que é louvor a Deus? O louvor a Deus, meus irmãos, é algo que surge do reconhecimento das bênçãos recebidas, da graça que nós sentimos quando nós louvamos a Deus de alma. Tá? É um reconhecimento da grandiosidade do amor de Deus, da onisciência, da onipotência, tá? Das virtudes divinas
da grandiosidade de nosso Deus. Esse é um louvor sincero, é um reconhecimento. Tá? Não adianta ficar inventando coisa para louvar a Deus. Nós temos muitas razões para poder louvar o nosso Deus. A nossa salvação, a nossa vida constante um com os outros. Ver a maravilha da resposta das orações, ver a maravilha do cuidado de Deus conosco. Deus move pessoas, Deus faz isso. Nós, dentro desse contexto, o Espírito, podemos ter a sensibilidade de observar que é uma ação do Espírito Santo, que nós estamos envolvidos com o Espírito Santo. Então você vê coisas acontecendo constantemente conosco. Vemos o cuidado de Deus, o amor de Deus para conosco. E o que a gente faz quando chega na igreja? Canta com alegria! Isso mesmo, eu gosto quando eu vou pregar, lá do púlpito, quando canta, a igreja cheia, ela começa a cantar, você sente que a igreja está bem. O povo canta de alma, canta para fora. Que coisa bonita de se expressar, expressando a adoração, expressando o reconhecimento daquela cruz a favor de miseráveis como nós, mas agora salvos pela graça e misericórdia do Eterno. Pergunto-lhes, não é uma razão para louvar e adorar o nosso Deus, e reverenciá-lo, e temê-lo? Sim. Homens aprovados por Deus nos dão um bom testemunho. Toda a cidade tinha simpatia, todo o povo tinha simpatia com a igreja. Meus irmãos, crente não vive por aí criando inimizade. Crente vive por aí, o fiel ao Senhor, e vive por aí sendo simpático, cordial. Todo mundo gosta dele. Quando fala no nome dele, a pessoa dá um sorriso. É igual criança. Toda criança. Você pega uma criança no colo, ou vê uma criança, você ri. Você esboça um sorriso. Eu não conheci ninguém até hoje que pegou, olhou para uma criança, botou na mão, olhou no colo de uma mãe, que não esboçou um sorriso. Não ficou carrancudo com raiva. Não tem, ninguém fica. A vida de crente é assim. Você já acha uma criança. As pessoas, quando falarem de você, falem bem, gostam de você. Vai ali um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai ali uma pessoa confiável. A igreja primitiva, quando começou, e nesse período aqui, como viviam os convertidos, foi uma igreja, meus irmãos, que a manifestação do Espírito Santo foi tão profunda que o povo foi contagiado. Isso, o povo tinha vontade de entrar. O povo, quando passava e ouvia a igreja cantando, ficava assim, mas meu pai, que povo alegre, que povo feliz. Como é que eu posso ser feliz assim, será? E queriam ser. E diz o texto que Deus ia fazendo o quê? E Deus ia crescendo e acrescentando qualidade, e transformando em instrumento de Deus, e cresce em qualidade e transforma-se em instrumento de Deus. A pessoa que tem uma manifestação do Espírito Santo no seu coração, é uma pessoa que ela, no local que ela está, tá? A igreja vai crescendo em qualidade, vai crescendo em quantidade, viu? Porque passaram a ser instrumentos de Deus. Instrumento no sentido de pessoas que ninguém tem o que falar, pessoas de boa fama. Pessoas de boa fama é chamado de irrepreensível, né? Pessoas de boa fama, pessoas que ajudam, pessoas queridas, pessoas que quando o outro está sentindo necessidade, ele vai lá, ajuda, se um vizinho precisa, se alguém precisa. A igreja, ela está no local e ela tem que se destacar. Ela tem prioridades espirituais grandiosas. A igreja, ela existe no mundo como luz, como sal, para poder iluminar, para poder mostrar, para poder trazer Jesus para o seio da família, ajudar pessoas desesperadas, com filhos na droga. A igreja está assistindo, está perto, está forte, está orando, está intercedendo. Jesus Cristo não deu solução para a igreja, ele quer resolver os problemas do povo através da igreja. E manifestação do Espírito Santo é isso aí. Queridos, se você tem o Espírito Santo no seu coração, ele se manifesta, acabou. Se manifesta assim, através da perseverança, através do temor e reverência, faz mudanças, de valores em nossos corações, provoca assiduidade, uma característica essencial para você aprender com o exemplo supremo, Jesus. E é um homem aprovado por Deus, é uma igreja aprovada por Deus, somos pessoas aprovadas por Deus, pessoas que louvam a Deus, pessoas que dão bom testemunho, que crescem em qualidade e transformam-se em instrumentos de Deus. Você é assim, querido? Se é, por que está com medo de que não é salvo?
Você está salva. Com certeza absoluta. Eu vou terminar, vou concluir com o texto de Gálatas 5:25, que diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito como nós, os crentes, vivemos, os salvos, andemos no Espírito. Lá em Gálatas você vai encontrar, no mesmo capítulo 5, lá no 16, ele vai dizer: andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Se nós quisermos entregar nossa vida ao Espírito, a manifestação será gloriosa. E você será feliz. Vai contagiar a família, vai contagiar seus parentes, seus amigos, com um bom testemunho da sua grande fidelidade ao nosso Deus. Amém, queridos? Deus nos abençoe e nos fortaleça cada vez mais, e que o Espírito Santo que jaz no coração da igreja, no coração do crente, se manifeste de maneira gloriosa, a ponto de você se sentir apaixonado pela igreja, apaixonado pelas coisas de Deus, envolvido, hein? Gosta de estar junto. Agora, não força a barra, né? Senão você não tem reverência, não tem temor ao nosso Deus. Que o Senhor Deus nos abençoe, que o Senhor Deus nos guarde e nos oriente cada vez mais. Amém, irmãos? Meus irmãos, antes da oração eu vou fazer um aviso. Primeiro, nós temos motivo de oração. Nós temos o Jorge Luiz da Rocha, né, que faz aniversário hoje. Vamos orar pela vida do Jorge, que Deus o guarde, que Deus o abençoe e que lhe dê saúde cada vez mais. E também temos a nossa irmã Bianca, que faz aniversário hoje, tá? Essa já é uma menina mais novinha, e que o Senhor Deus cuide da vida dela, tá? E que ela venha se dedicar, como todos nós, a uma entrega espiritual nas mãos do Deus eterno. Entenderam, meus irmãos? E também tivemos aniversário essa semana do Arthur, da Manuela, tá? São as crianças que estão vindo aí para a formação da UCP da igreja. Viu? E está vindo muito, hein? Quando a igreja voltar da pandemia, volta com uma população nova, né? Bem nova. E glória a Deus por isso, que Deus tem cuidado, tem nos protegido e nos guardado diante da sua santa presença. Meus irmãos, o aviso que hoje à noite nós vamos fazer a primeira transmissão do culto, tá? O culto solene de hoje será às 19h30 no templo, tá? Será às 19h30 no templo. Nós vamos fazer uma transmissão ao vivo, ok? Então, esteja atento. Você que não puder vir, porque tem riscos, tá? O povo de Deus já sabe, são as regras, os princípios que tem, que está obedecendo. Portanto, hoje à noite, tá? A Brenda pediu oração pela Eva, que está com bronquite. Então, meus irmãos, agora recebemos aqui um pedido pela Eva, tá? Uma menina de poucos meses, né? Pedimos a Deus pela vida dela que está com uma crise de bronquite. E que o Senhor Deus possa não, né? Deus pode fazer isso. Que possa aliviá-la e tirá-la, curá-la dessa doença. Bem, meus irmãos, então fica assim um aviso para o culto da noite, tá? Haverá uma transmissão ao vivo. Se o irmão não puder vir, pode entrar no mesmo canal do Facebook e nós estaremos lá pela graça e a misericórdia do Deus eterno. Você que está nos ouvindo aqui de Navegantes estão convidados. Tá? É o que nós te avisamos hoje. E agradecemos a Deus por isso. Ok? Que Deus assim nos abençoe e Deus nos guarde. Vamos orar então agradecendo a Deus por esse momento. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, por tua graça e misericórdia, que tem permitido, ó Deus, a explanação da tua palavra e ela, através, ó Deus, da internet, tem atingido pessoas longe. E que assim, Senhor Deus, é o teu desejo. E nós te agradecemos por isso. E te louvamos, ó Deus, porque a tua palavra está sendo pregada na sua essência, na sua realidade, que
O Senhor Jesus nos ensinou que conhecereis a verdade, ela vos libertará. E a igreja está comprometida com essa verdade. Por causa, Senhor Deus, do teu amor e da tua graça por nós. Ajuda-nos, ó Deus, a crescer, abençoa-nos nesse dia de hoje separado para te cultuar, orientando e nos abençoando. Temos aqui também, ó Deus, um pedido de oração, Pai, para a restauração da saúde, ó Deus, de uma menina. Pedimos que tu esteja com ela, abençoando, tirando ela está em crise de bronquite. Eu peço a ti nesse momento, ó Deus, que tu venha curar essa criança. Tire dela, Senhor Deus, esse momento difícil, e que assim, ó Deus, traga alívio, porque tu és o Deus que pode todas as coisas. Temos pessoas que estão aniversariando, o Jorge. Abençoe a vida do Jorge, ó Deus, também, lhe dando saúde e restauração dessa saúde. A Bianca também, ó Deus, que está comemorando aniversário, abençoe a vida dela. E outras crianças, ó Deus, que fizeram também aniversário, que tu concedeste viver mais um ano, através da tua graça, da tua misericórdia, que estendesse mais um ano de vida. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para todas as famílias que estão na live, todos aqueles, ó Deus, que têm acompanhado a igreja de Navegante, e todos os membros da nossa igreja. Eu te peço em Cristo Jesus que abençoe e fortaleça cada vez mais, ó Pai. Perdoe assim, ó Deus, o nosso pecado, perdoe, ó Deus, as nossas falhas diante de ti. Orienta-nos e fortaleça-nos, ó Deus. Até o momento do culto à noite, ó Deus, quando vamos estar de novo reunidos aqui, ó Pai, reunidos na tua casa, no templo, para podermos assim continuar, ó Deus. Continue nos abençoando, nos guardando nesse dia especial para te adorarmos e te servir. Obrigado por tantas bênçãos que tens nos derramado em Cristo Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, eu tenho um pedido de oração para toda a igreja, e você que está nos assistindo, orar pelo Cleilson.
ou Nadson, como conhecido aqui. Orem por ele, ele vai fazer uma bateria de exames agora e carece das orações da igreja, tá? Cleilson, tá? Para que o Senhor Deus o abençoe e que restaure a sua saúde e que corra tudo bem. Esse é o pedido. Até a noite, se Deus assim nos permitir.